Oi, tudo bem? Meu nome é Louise e sejam bem-vindos ao meu canal, Senhor Miau. Eu fiz uma votação aqui no canal para decidir qual seria o próximo vídeo aqui no canal. Então vocês escolheram que o próximo vídeo seria sobre a Hora de Aventura. E bem, aqui estou eu para falar sobre a Hora de Aventura de novo. Os episódios que eu peguei para analisar são o quarto episódio, o 26º e o 27º. Eu espero estar falando isso certo. Então, né, deixa o like se você gostar do vídeo, se inscreva no canal, compartilha para um amigo e vamos lá, vamos analisar esses episódios. O episódio 4 começa com o Finn e o Jake salvando a Jujuba do Rei Gelado. Então ela propõe a eles uma festa, em homenagem a eles por agradecimento por ter salvado ela. Então os dois vão nessa festa. E na festa eles encontram com o Ricardo, que por curiosidade eu tenho um tio chamado Ricardo. Ninguém perguntou sobre isso, mas eu queria dar essa informação pra vocês. E o Ricardo começa a se aproximar muito da princesa Jujuba, tanto que deixa o Finn com um leve ciúmes, eu diria. Então ele decide investigar o Ricardo, porque ele sente que ele é do mal. Mas nós sabemos qual que é o verdadeiro motivo por que ele foi investigar o Ricardo. E cara, tipo, o Ricardo é um personagem meio estranho. Porque, tipo, a aparência dele já é meio estranha, sabe? Tipo, pô, um coração ambulante. É uma coisa meio estranha, sabe? Tipo, ele não é um personagem mais estranho de Hora de Aventura. Tem personagens que são muito mais estranhos. Tipo, estranhos mesmo, sabe? Mas eu acho que ele é um personagem bem interessante. E vocês vão ver o porquê que eu acho isso. Por que eu acho que ele é um personagem bem interessante. O Finn e o Jake começam a investigar o Ricardo. E eles veem que o Ricardo estava discutindo com o Rei Gelado, tanto que ele joga ele no lixo. Então o Finn foi tirar satisfação com ele. Só que ele acaba dando um soco no Ricardo, que faz a Jujuba ficar com raiva dele. Aí então ele se sente meio deprimido, afinal ele não queria deixar a Jujuba com raiva. Só que o Rei Gelado aparece e confirma que realmente o Ricardo era do mal. Surpresa de 0 pessoas. O Ricardo nasceu quando o Rei Gelado estava tentando fazer uma poção do amor, só que ele acabou perdendo o coração dele, literalmente. Então, e ele precisa do Ricardo, porque sem o coração ele não vai conseguir viver. Ai! Ai, eu tô morrendo! Ai! Eu tô falecendo! Por que eu acho o Ricardo um personagem interessante? Bem, porque ele é excêntrico, sabe? Ele é manipulador, cara, tipo. E eu gosto desses vilões mais excêntricos, mais manipuladores, sabe? Tipo, cara, o Ricardo também é muito inteligente. Para pra pensar, tipo, se não fosse pelo ciúme do Finn, o Finn provavelmente acreditaria que o Ricardo é do bem. E lembrem-se, se não fosse o Regelado aparecendo e falando que realmente ele é do mal, o Finn cairia nessa lábia dele, sabe? Então, é por isso que eu acho ele um personagem muito interessante. Eu diria que ele merecia mais destaque? Mais ou menos. Porque, tipo, tem vilões muito mais interessantes de Hora de Aventura, tá? Tem vilões muito interessantes mesmo. Mas, tipo, eu não reclamaria se ele tivesse mais participação, sabe? Eu não reclamaria. Com essa informação, o Finn vai desesperado pro castelo. E lá ele vê a Jujuba presa e o Ricardo revelando que ele era realmente do mal, que não é surpresa pra ninguém. Aí então eles começam uma luta. Só que então o Regelado aparece e pega o Ricardo e coloca ele no peito dele. É no peito que o coração fica, né? O Rei Gelado vai embora e o episódio se encerra com os três comendo macarrão. Cara, eu acho que tá na hora de falar sobre a animação de Hora de Aventura. Uma coisa que eu esqueci de falar do outro vídeo. Que é tipo, cara, a animação de Hora de Aventura é meio simples. Se a gente parar pra pensar, tipo, o design do fim até que é bem simples. Mas, cara, alguns momentos essa animação é muito estranha, cara. Tipo, olha essa imagem do Ricardo. Mano, é muito estranha. E, tipo, o Ricardo sendo engolido
regelado, tipo, ele fechando o peito dele, é muito estranha, sabe? Tipo, me deu uma leve agonia. E, tipo, eu amava esse episódio quando eu era criança, sabe? Tipo, era o episódio que eu mais gostava, por algum motivo, sabe? O 26º começa com o Finn e o Jake indo atrás de uma salamandra. E ela acaba entrando na água. Só que o Finn tem muito medo de entrar na água. Porque não dá pra saber o certo. Mas o que ele vê? Ele vê o lago totalmente vermelhado, meio que sangue. E ele fica completamente com medo e ele não consegue entrar. A manifestação do medo do Finn aparece. E ele começa a zoar o Finn dizendo que ele tem muito medo de água, de oceano. Só que o Finn não admite que ele tá com medo. E ele promete que ele vai enfrentar esse medo, que ele vai conseguir enfrentar. E cara, uma coisa que eu descobri aqui agora é que a manifestação do medo do Finn é a mesma voz da morte e é a mesma voz do Lich. Eu vou mostrar pra vocês. Porque você é um covarde. Só há trevas para você e só morte. Aí, estou vendo você. E pesquisando, eu vi que os três têm o mesmo dublador. Quem dubla eles é o Luiz Carlos Pérez. E cara, com isso, tipo, eu fiquei muito surpresa. Porque não é só esses três personagens que ele dubla. Tem mais personagens que ele dubla em A Hora de Aventura. E isso é bem interessante. O Finn pede ajuda pro Jake para ajudar ele a superar esse medo. E o Jake, como irmão, decide ajudar o Finn a superar. Só que o problema é que todas as vezes que o Jake tenta ajudar o Finn sempre acaba batendo no Jake, tipo, batendo forte no Jake mesmo. Então, ele decide fazer outra coisa para ajudar o Finn. O Jake decide pegar um submarino e levar o Finn para baixo, para mais fundo do oceano. O que, sinceramente, eu não acho uma boa ideia, porque, tipo, é que nem você enfrentar o seu medo de aranha em uma caverna cheia de aranha, mas métodos e métodos, né, minha gente? Não podemos julgar. E bem, o Finn acaba até que se acalmando. Só que o problema é que uma água começa a entrar e ele fica muito desesperado e ele começa a desesperadamente tentar sair desse lugar. Só que o Jake, com o preparo do Batman, ele pega umas roupas de submarino. Só que ele avisa o Finn a não puxar a alavanca de emergência. Só que o Finn acaba desobedecendo e acaba puxando. E o problema é que ele sobe, só que o Jake desmaia e ele afunda. E isso deixa completamente o Finn desanimado, porque ele tem medo do mar. Mas ele também tem muito amor pelo Jake. E então ele fica muito indeciso. O medo do Finn também aparece pra humilhar ele, dizendo que, pô, ele nem consegue salvar o próprio melhor amigo dele. Ele não consegue nem superar o próprio medo dele só pra salvar o melhor amigo dele. Então o Finn decide fazer algo que pode ser bem arriscado. E meio burro, pra ser sincera. Mas enfim, ele decide desmaiar para ele conseguir ir no fundo do mar, porque assim ele conseguiria resgatar o Jake. O Finn consegue salvar o Jake e ele consegue sim controlar o seu medo. Cara, pra mim é um episódio muito simplórico, sabe? Com um significado muito forte. Por quê? Ele ensina você a superar seus medos e os seus traumas. Porque, tipo, mais pra frente, a gente descobre um pouquinho mais do passado do Finn. Eu só vou falar uma base aqui, por quê? O Finn foi abandonado quando era pequeno. Meio que ele tinha uns meses. E lá, onde que ele tava, o barco onde que ele tava, tinha uma luz vermelha. Uma luz vermelha e ele tava, tipo, no oceano, no mar. E, cara, quando você pensa nisso, a gente vê ele superando um trauma. E a mensagem é, tipo, supere seus traumas, porque além de salvar as pessoas que você ama, você pode ser mais forte. Aprenda com o seu medo, sabe? O 27º episódio começa com o Finn e o Jake não fazendo muita coisa. Até que então o Regelado aparece e fala que ele está noivo.
Sabe o que isso significa? Que até o regelado conseguiu alguém. E você? Não. Ele foi na casa do Finn e do Jake para convidar eles para uma despedida de solteiro, já que o regelado não tinha amigos. Como você. E bem, o Finn e o Jake não estavam muito querendo ir. Só que quando o rei gelado ameaça que ele vai voltar a sequestrar princesas, eles aceitam. E bem, depois da despedida de solteiro, o rei gelado fica meio desanimado, dizendo que ele não quer meio que se casar. Só que o Finn e Jake acabam convencendo que casamento é uma coisa boa, mostrando uns cisnes. Uns cisnes velhos. Isso é horrível, amigão. A gente tem que falar pra ele que não pode comer a esposa. Depois de convencer o regelado a continuar o casamento, eles vão ao casamento. E lá, eles veem que a princesa estava meio estranha. Os olhos dela pareciam meio que lacrimejando. E eles percebem que ela não quer se casar com o regelado. O anel que obriga ela realmente a querer se casar com o regelado. Então, o Finn e o Jake tentam impedir. Para que ela se casasse realmente com o regelado, ela teria que subir e descer e tocar na sua barba. Então o Jake pega um anel e ele toca a barba do regelado. É oficial! Se casou com um cachorrão, bobão! E bem, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, cara, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha para um amigo, isso me ajudaria bastante. E cara, tipo, eu gosto bastante dessa primeira temporada, mas sinceramente ela não tem episódios muito interessantes pra se comentar. Eu só comentei desses episódios porque eu sei eles mais interessantes. Mas sinceramente, eu pretendo pegar mais as temporadas. Pegar mais a segunda temporada, mais a terceira e tal. Eu só peguei a primeira pra gente encerrar a primeira temporada e provar pra mim mesmo que ela sim tem episódios interessantes. Provavelmente, se eu for falar de Hora de Aventura, eu vou focar mais nas próximas temporadas. E bem, é isso e até mais.